Boa noite, senhora, boa noite, senhor. Como é que está a vida nesta sexta-feira, no meio de maio, quase a metade do ano, e a gente afundando, e o desemprego aumentando, e o que que a gente escuta? Bandalheira em cima de bandalheira. O senhor lembra? A senhora lembra daquela música daquele cantor que até já morreu, Cazuza, que dizia: não me convidaram para essa festa pobre que os homens armaram para me convencer. Dizia assim: Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga para a gente ficar assim. Pois olha, mas na frente da música ele dizia que transforma o país inteiro num lixeiro, porque assim se ganha mais dinheiro. Aí a gente fica vendo bem aí, gente que foi político a vida inteira, hoje em dia é senador da República, em 9 anos o cara comprou 19 imóveis por 9 milhões de reais e ganhou o dobro. Vai explicar lá, ele disse que vai explicar. É o filho do presidente. Aí a gente fica reparando, se a gente fizesse uma fotografia do Brasil de hoje, que nem um monte que tem aí, o senhor e a senhora que são um pouco mais velhos, vocês se lembram do Jânio Quadros, o homem que disse que ia varrer a sujeira do Brasil com uma vassoura, e ele é que foi varrido, sabe Deus por quem? Pois este Jânio Quadros tem uma foto com um pé para um lado e o outro pé para o mesmo lado, que ninguém sabe nem para onde ele vai. Um ex-governador do Maranhão aqui, que teve o mandato enforcado, tirou uma fotografia com uma ex-governadora e disse que se arrependeu também. Tem um amigo meu que fica com vontade de chorar quando aparece aquela foto de Lula levantando o braço de Rosiana e dizendo: esta mulher é uma guerreira. E o senhor lembra da foto de Lula levando Haddad para apertar a mão de Maluf? Maluf, o homem que levou 50 anos para ser condenado, e quando foi condenado, o juiz disse que era para ele cumprir a pena em casa. Aí ele saiu da cadeia e foi para casa. Sabe como, meu senhor? De jatinho, porque ele tem um jatinho. Tá lá, tá preso em casa. Ah, é porque ele é debilitado. Tá bom, bora fotografar o Brasil de hoje. Aí o senhor disse pro seu filho guardar, para daqui a 30 anos, quando nós não tivermos mais nem fedendo, para os nossos filhos ou netos começarem a construir um país aonde a gente não se envergonhe vendo o noticiário local. Porque é isso que a gente sente quando vê os deputados votando uma lei para perdoar as dívidas deles mesmos, dos partidos deles. É uma vergonha. E para falar sobre vergonha, mas também para falar sobre força, fé e coragem, e mostrar que a gente está aqui para lutar, hoje nós vamos fazer um balanço do que está acontecendo com Natanael Júnior e Felipe Clã. Amigos, perdoem eu ter me estendido muito, é que às vezes dá raiva. Eu prefiro a música dos Garotos Podres no lugar de Cazuza. Vamos tocar segunda-feira. Eu não gosto do governo, não confio no presidente. Apesar de Garotos Podres hoje ter uma briga aí, uns viraram meio fascista e tal, mas o legado da música retrata o momento do país, Geraldo. E outra coisa, Cazuza virou na tumba. Não é lixeira, é luteiro. Desculpa a palavra, senhor, a senhora que está escutando, mas nós não podemos transgredir. Eu preferi não falar, mas já que você me corrigiu... Você é um homem elegante, todo mundo sabe que você é educado, mas a letra, né? Tu já tinha nascido na época da letra, que eu lembro tu pulando, cantando essas Mas eu vou músicas. defender Geraldo aqui, acho que nesse caso aí não dá para comparar, né, o país com o puteiro, porque o puteiro é uma coisa até, Geraldo, agradável de ir, né? Vamos ser sinceros. Parou, são 7h20 da noite, menos de 7h30. Inclusive esses locais, nada mais... Vamos falar sobre outra espécie Como, do Congresso. Como? Vamos falar sobre outra espécie de casa. Você, se te desse um convite, né, para tu ir no plenário,
ou no melhor estabelecimento dessa nomenclatura do país. Você iria para onde, Geraldo? Rapaz, eu ia para o estabelecimento. Para assistir aquele espetáculo dantesco que é esse país. Meu amigo, 4 e pouco da manhã hoje, eu estava vendo aquela hora 1, né? Hora 1. O cara já levanta, ele não levanta mais nem revoltado, ele já levanta desistindo da vida. Dizer que este ano já acabou economicamente num país, nós estamos no mês 5. E é o homem que deveria garantir que a coisa vai virar, né? O cara já disse que acabou, que eles jogaram a toalha. Ele está falando do Paulo Guedes, senhor, o ministro da Economia, o homem que deveria alinhar o Brasil. Pô, já entregou os pontos, Tchutchuca? Tchutchuca entregou. Pô, agora você veja, você tem um presidente que uma coisa, ele já está no Brasil falando as loucuras que ele fala. A outra coisa, o cara lá nos Estados Unidos, em Dallas, entendeu? Recebeu um prêmio que não serve para coisa nenhuma para o Brasil. Quer ver o que o presidente falou para uma jornalista lá em Dallas anteontem? Vou te mostrar. Por uma jornalista do um dos maiores jornais da América. Não sendo turismo feminino, bote o Bolsonaro Folha. Nós vamos mostrar para o senhor e para a senhora aqui. Bolsonaro Folha. Vamos ver, olha, Felipe, o que ele diz. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Da Folha? Eu sou da Folha. Tá vendo? Aprendeu a Folha de São Paulo? Primeiro, você da Folha de São Paulo tem que entrar de novo numa faculdade que presta e fazer um bom jornalismo. Esse da Folha tem que fazer. E não contratar qualquer um para ser jornalista. Para ficar semendo a discórdia e ouvindo perguntando besteira por aí e publicando coisas nojentas. Natanael, pelo amor de Deus, chamar um profissional de qualquer um ou qualquer uma... Não, eu vi esse vídeo na íntegra, né, ontem, e ele tentando explicar o que ele mesmo não soube explicar no começo, acho que ele pegou a lição depois, o que era corte e contingenciamento, né? Mas, inclusive, a repórter estava perguntando para ele, aí veio um assessor responder. Pois é, e o mais engraçado disso tudo, Geraldo, dessa polêmica da educação, polêmica criada inclusive pelo governo atual, né, é o exército da direita aí, né, o exército reprodutor de discurso da direita, né, pegar vídeos passados de Lula falando que corte na educação e tudo isso, né, para tentar justificar o que é agora. Agora, o que é engraçado, Geraldo, ele não se elegeu no discurso anti-Lula e o pessoal aí vai se legitimar numa ação de Lula. Ele retomou o discurso anti-Lula depois. Pois é. Ó, ele falou isso de uma profissional. Esse jornal não contrata qualquer um, gente. Vocês sabem, ó, eu estou dizendo aqui para o senhor, do lado dessas duas pessoas aqui, Natanael, diretor de televisão, Felipe Kahn, colunista, ex-secretário de Estado. Um jornal como a Folha de São Paulo não contrata qualquer um. E ninguém é qualquer um. Veja só, e um presidente da República tem que ter a dignidade de respeitar os profissionais, principalmente aqueles que fazem parte do cotidiano dele, como os jornalistas. Mas olha, quer ver o que ele fala dos estudantes? Olha o que ele fala dos estudantes. Esse é o nosso quadro Análise e Discurso. Olha o que ele fala de estudantes. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. A maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe nada. São os idiotas úteis, os imbecis que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil. Rapaz, gente, deixa eu Felipe, dizer uma coisa, o que é uma minoria espertalhona, Felipe? Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, que eu acho que de muita importância, que o eleitor, o trabalhador, a dona de casa, nós precisamos que alguém ensine para ele que existe toda a liturgia do poder, como já dizia Sarney. Um homem como o Bolsonaro não tem capacidade de ser presidente da República no comportamento, imagina nas atitudes.
Que são dois mundos bem diferentes. A gente acha que o cara tem um comportamento, mas está ligado à atitude. Não. Ele pode até ser um cara bruto como ele é. Engraçado que o Mourão, que vai tomar o poder dele, porque já está caminhando, eu continuo dizendo, não é a primeira vez que eu digo aqui nesse programa, lá nas colunas, lá no Jornal Imparcial, que o golpe do golpe já está acontecendo. O Mourão, que não é essa coisa bonita, delicada, de fala fina e tudo mais, entendeu? Quando ele assumir o poder, todo mundo vai entender quem é o Mourão. Mas o que acontece? O cara tem o comportamento dele não pode ser a atitude do presidente da República. Se fosse só chamar estudante de imbecil, dizer que todas aquelas milhares de pessoas que estavam em mais de 220 municípios do Brasil, todas as capitais, estava lá pai, estava filho, estava professor, todo mundo é militante, que coisa impressionante. Então, quer dizer que nós somos feitos de um país de contestação de militantes somente? Geraldo e Felipe, assim, o que mais me atormenta, né, enquanto cidadão, e atormenta porque preocupa, porque o Brasil está caminhando para um estado crítico, é que a cada patinada que o presidente dá, vem uma tropa para legitimar isso no mesmo discurso de campanha. A campanha acabou, esquece Lula está preso, né? Lula está preso, acabou. E teve a audiência lá do Tchutchuca na comissão do Senado, né, que é literalmente assustado, né, assim, com uma cara assim, sabe, demonstrando insegurança para a nação, ainda mais ele que é o ministro da Economia. Imagina o mercado vendo ele naquele estado nervoso, dizendo que o país chegou ao fundo do poço. Né? Imagine como o mercado lá fora vê isso. Quer dizer, o dinheiro não brinca, né? O investidor não brinca. O investidor, vou investir no país que já tem resultado, que o cara desse, o lunático desse aí, fala o que quer e acha que pode sair, sabe, atirando para tudo quanto é lado aí, sem nenhum tipo de controle da nação. O que se espera de um presidente é aquela que o Felipe falou, é a liturgia do cargo, né? A serenidade, a firmeza nas posições e não perder tempo. O presidente da República atacando uma jornalista no exercício da sua função. Muito bem lembrado, né? O ex-presidente Sarney por Felipe, que ele pode ter cometido os erros dele, mas eu nunca vi Sarney desrespeitar um profissional. Não, e eu vou aqui defender, democrática, por favor, vamos lembrar que a transição... Eu vou defender aqui, eu já defendi isso publicamente. Eu acho que o presidente Sarney, na época, pegou um país, sabe, totalmente ali, uma massa de bolo, que todo mundo saindo de uma ditadura... Da qual ele participou, ajudou a criar, ajudou a gerenciar. Com uma tal de liberdade de expressão, aquela coisa como você solta ali o gado ali do curral, todo mundo aquele estouro. Então, assim, vem um estouro de opiniões, sabe, não tinha chegado a Constituição ainda de 88, então assim, um país ali, sabe, totalmente desgovernado, e ele, né, no auge de remarcação de preço, crise econômica, toda aquela pressão ali, Plano Cruzado 3. Não viu-se o Sarney num destempero desse. Né? Só lembrando uma coisa, eu lembro de uma cena que eu estava em Brasília, quando atacaram o ônibus dele e o cara foi com uma machadinha para acertar o Sarney. Gente, não vamos esquecer, no governo do Sarney, um cara entrou com um ônibus no Palácio do Planalto. Vocês lembram disso? Era desesperador. Desesperador à época, não era uma coisa fácil. Os militares, só o Leônidas é que dava apoio para o Sarney. O Sarney só foi presidente porque o Leônidas, que era o ministro do Exército, que era o cara que tinha mais força naquele momento, determinou que ele ia ser, e ele muito respeitado. Que a coisa mais correta que tem é a gente manter a vontade democrática e a situação republicana. Ter colocado o impeachment na Dilma acabou saindo pior do que tê-la deixado terminar o governo dela. Vamos fazer a nossa paradinha, a gente volta já e continua discutindo isso aqui com vocês. Voltamos com os analistas, estamos fazendo, esta semana nós tivemos muitas ações graves no nível nacional, internacional até. O presidente Bolsonaro, que está em visita aos Estados Unidos,
vem sendo hostilizado, foi hostilizado pelo prefeito de Nova York, que disse que não queria o presidente brasileiro por lá. E ele andou fazendo discursos. E assim, Geraldo, dessa visita aos Estados Unidos, né, eu tenho uma observação a fazer, né? Teve lá o caso do prefeito lá, o Gil de Blasio, né? Não sei o nome dele direito. Gil de Blasio lá detonou o Bolsonaro, né? Aí, só que vamos lá, o prefeito de uma cidade. Cadê o amigo do Bolsonaro, o Trump, lá para dar uma palavra de apoio, pelo menos no Twitter? Cadê? Ninguém viu. Quer dizer, mostrou... Ao contrário, nós vimos ele dizendo que nós estamos aliados aos Estados Unidos, ou seja, uma submissão total, sem levar em conta que ele está prejudicando toda a exportação brasileira. Não, e assim... Ele é um louco. Felipe, é possível. Assim, ó, vamos lá. Acho que o Bolsonaro, né, ao cavar aquela visita lá com o Trump, lá, ok... Correu das manifestações do 15M? Isso, foi para lá e tal, né? Abriu, né, a questão do visto de turista para os americanos, para outros países e tal. Fez aquele naquela gesto. Primeira vez ainda. O Trump, né, disse que ia brigar para o Brasil entrar no seleto grupo, né, e depois lavou as mãos. E como lavou as mãos de agora? Ou seja, o Bolsonaro não tem representatividade internacional nenhuma. E nacional? Não, tá só do núcleo, sabe, daqueles mais radicais que o elegeram ali, né, que ainda continuam defendendo. Mas assim, vai lá passar vergonha na cidade, no prêmio, sabe? Aí vai o Dória querer passar de lição de moral, um discursozinho triste, patético, né, atacando o prefeito de Nova York, né? Ou seja... Isso mostra assim, como esse país está sem representatividade nenhuma. Imagina as agências econômicas de avaliação econômica lá dos Estados Unidos vendo uma pataquada dessa. Né? Olha só. E isso, né? E o brasileiro, sabe, quem não começa a enxergar isso. Né? Porque assim, quem vai segurar o Brasil economicamente é o capital exterior. Né? O capital exterior tem uma... A Wilson diz assim, não tem nada a ver com isso, com o capital, com o dinheiro que vem do exterior, não tem nada a ver com o dólar. Infelizmente, meu senhor e minha senhora, tem muito. Nós temos muito a ver. Olha, essa semana, com tudo isso que aconteceu, o presidente indo para os Estados Unidos e a gente não sabe fazer o quê, porque segundo já se escreveu por aí, não é uma visita oficial, já disseram que ele foi fazer turismo, já houve tanta coisa a ser dita. O que houve? Hoje... Até no meio da tarde, o dólar estava 4,10. Eu não vou viajar para os Estados Unidos, o Natanael não vai, o Felipe não vai, mas sabe o que pode acontecer? A gasolina vai passar de R$5 a semana que vem e nós vamos pagar R$5 na gasolina. O senhor vai dizer, eu não tenho carro, eu ando de ônibus, vai subir o óleo diesel e vai subir a passagem de ônibus. Se o capital externo sair, tirar investimentos do Brasil... O que a gente chama de o superávit primário, as negociações que são feitas em dólar, ele como já caiu, olha, nesses primeiros meses do ano, nós tivemos uma negativa do produto interno bruto, ou seja, o Brasil produziu menos nos 3 primeiros meses de 2019 do que produziu em 2018. Isso tudo vai embater no nosso bolso de quem é cobrador de ônibus, de quem é camelô lá na Rua Grande, de quem é médico dos hospitais dos ricos, vai bater em todo mundo. E os minions preocupados, né, Geraldo? De fiscalizar, com perdão da palavra, bunda alheia, né? Está preocupado, porque o PT fez isso, o PT roubou o Brasil. Explica esse negócio da bunda. Esse negócio da bunda é o seguinte, é porque nós estávamos comentando que época de universidade, nós nunca vimos essa coisa dessas cenas dantescas de menino pelado, gente fazendo o que acontece, necessidades. Felipe, isso não existe dentro de universidade, isso é loucura, as pessoas vão lá, essas pessoas trabalham, Felipe, essas pessoas querem estudar, Felipe, se formar. Isso mostra a cabeça desse pessoal aí que prega esse discurso de ódio.
isso acontece em universidades, mas isso é minoria, um evento isolado que acontece uma vez a cada semestre, que o núcleo de arte vai fazer uma exposição, uma peça, sabe? Mas a faculdade... É diversidade, Felipe. Mas olha, eu queria só... Né? Eu, nos anos que eu passei na faculdade, não teve nenhuma peça que ninguém ficava pelado. Não lembro. Mas né? o dólar lá em cima vai aumentar o preço da gasolina. Isso vai bater em todo mundo. Aí os caras pegam, sabe, eventos isolados de uma minoria. Sabe, a mesma coisa eu pegar aqui, se tem eventos aí, tem reuniões de extrema direita que os caras pregam nazismo, pregam a questão antissemita, pega a superioridade da raça branca no Brasil. Se pega uma liberdade de expressão de um determinado nicho desse e transforma em pauta nacional, né? Todo mundo vai se sentir ofendido. Mas não, acho que o culto à liberdade, ele é livre. Agora, isso acontece na faculdade, acontece numa exposição, por exemplo, aquela coisa do Museu do MASP lá, da peça que a pessoa estava nua lá. Pô, isso foi uma peça, um determinado evento específico. Não existe no Departamento de Arte do Brasil inteiro peças acontecendo naquele todo momento, gente. Isso é muita hipocrisia desse pessoal tentar generalizar uma coisa que é um nicho, né? E assim, se a pessoa se sente bem, é a arte dela, né? Cabe a nós, se vai gostar ou não. Acho que a crítica ela é válida, gostou, criticou, curtiu ou não curtiu, beleza. Mas transformar isso numa bandeira política no país, isso é demais, né? Hipocrisia. Olha, vamos entender duas coisas aqui que é fundamental. A primeira é o seguinte, o nosso presidente da República, que é altamente preconceituoso, lamentavelmente não entende que ele não pode ser o Bolsonaro presidente. Eu volto a trabalhar essa questão da liturgia do poder. Mas há dois momentos aí que é surpreendente, né? Quanto a essa questão, pior do que está se expondo essa meia dúzia de bicho grilo maluco, entendeu? Que não tem nada na cabeça e que se expõe aí na internet e tudo mais. Isso é porra louquice de menino novo, que nós não tivemos isso, né? Nós vivemos a nossa geração, mas nós não tínhamos isso. E olha que a gente era realmente atrevido para o mundo. Mas a questão é, por exemplo, um presidente que chega lá e diz que o país não pode ser um país de turismo gay, mas que pode ser um país de turismo de mulheres. E, ao mesmo tempo, você imagina a opinião pública internacional, né, diante de uma crise dessa, nós aí com a China, que isso vai durar agora uns bons meses até eles entenderem que eles já ganharam bastante dinheiro, tanto a China como os Estados Unidos, no aumento da taxação da importação entre os países, né? Um com 200 produtos agora, outro com 56 produtos. O que fez? O dólar disparou. Aí o dólar dispara, a nossa exportação caindo porque as pessoas não querem mais comprar por causa do comportamento de uma única pessoa. Nunca se viu isso nesse país. Nem a Dilma, que era uma pessoa incontrolável, entendeu? Prejudicou tanto um país em 4 ou 5 meses. Gente, pensem bem, todos os analistas dizendo que nós não vamos crescer nem 1%, nós não vamos chegar a 1%, 0,8% é a previsão que saiu ontem. Ou seja, nós falimos de vez. E agora nós falimos de vez por quê? Porque o PT passou esses anos todos fazendo as loucuras que fizeram? Não! Porque quando o mercado acreditou, os empresários financiaram todo esse processo, porque até hoje, né, eu tenho 33 anos que eu faço campanha e as pessoas ainda querem me convencer que não houve dinheiro, que o Bolsonaro foi eleito sem dinheiro. Me poupe, por favor, né? Não façam isso com as pessoas, com os profissionais que estudam, se atualizam, porque isso é brincadeira. Agora, o empresariado, a extrema-direita, os conservadores, a elite aristocrática de Minas, Rio e São Paulo, é que financiaram todo esse processo aí da Dilma, para tirar a Dilma, para botar o Temer. E agora colocaram esse cara. Nunca que eles imaginavam que o cara era tão estável emocionalmente. Ele quebrou os empresários. O que os empresários fazem? Trancam o dinheiro. Aí não vem dinheiro de fora. E os empresários brasileiros não vão investir no Brasil? Morreu, acabou. 14 milhões de
desempregados, que acha-se que é, porque hoje é 22 a 23 milhões de pessoas, porque tem os que não vão mais procurar emprego e os 11 milhões que estão na informalidade. Acabou o país. E aí? Nós vamos ficar todo mundo calado para promover essa esteira, permitindo que nós tenhamos um golpe político dentro do próprio Palácio do Planalto? Basta de golpe. O que é pior, Geraldo, Felipe, sabe? É que você tem um momento, né, que o posto Ipiranga lá, o Tchutchuca, vai resolver a parada todinha antes da campanha, né? Que vão mudar o Brasil precisa acelerar, e nós estamos chegando em junho, e o Planalto, o presidente, o ministro, toda a sua tropa, não tiveram habilidade ainda para sequer vender o peixe deles, que é a reforma da Previdência. Isso é um festival aí de patinadas, um festival de declarações, um festival de botar sigilo, dados sigilosos. Quer dizer, isso é uma vergonha. Né? E vai botar a culpa de quem? No PT? Epa, são 6 meses de governo. Não, vamos botar 8 porque teve a transição. Né? Então, assim, cadê isso? Não tem competência. O discurso é uma coisa, muito fácil, vamos pegar o Brasil, vamos fazer isso aqui, fazer aquilo ali, tal. E nada, geral. Né? Nada, economia parada, desemprego, né? Se elegeu a reforma da Previdência como bandeira de sucesso do país, né? E não consegue nem se avançar. Eu sou a favor de uma reforma da Previdência, não essa que está aí. Agora, se precedindo a reforma da Previdência, tem que ter a reforma fiscal, a reforma política. Eu não vejo nenhum deputado, nem da base do governo, que se dizia moral. Cadê seu Alexandre Frota, que não propõe uma redução de salário dele? Cadê a Joyce Hasselmann, né? Esse baluarte do moralismo brasileiro que corta suas passagens aéreas? Ela está lá nos Estados Unidos. Que diminui a sua verba de gabinete. Cadê? Isso é balela, né? E vocês aí, sinto muito, mas vocês querem esse como da carochinha, parceiro. Agora a gente vai aguentar aí 4 anos essa brincadeira aí, meu irmão. Não. E salve-se quem puder. Vamos lá, não. Vamos fazer mais uma paradinha e voltamos aqui para concluir o nosso programa hoje. Já. Voltamos aqui com os analistas. Felipe propôs aqui que a gente visse o que acontece dentro do próprio governo. Quando o presidente viajou para os Estados Unidos, que não é uma viagem oficial, segundo eles mesmos, então eu não sei o que turismo, não sei o que é. Ele deixou, e o Mourão também não assumiu a presidência, o vice. Quem assumiu foi o Rodrigo Maia, uns dias. Eu acho que o presidente esperava que o Maia sancionasse uma lei, ou seja, fosse a última coisa que falta para a lei passar a valer. Que é uma lei que anistia, ou seja, libera, dispensa os partidos de pagar multas por erros que cometeram. Ou seja, os próprios deputados se anistiará do fundo partidário, dinheiro que eles receberam e não gastaram ou gastaram errado. Ou seja, muitos foram multados e eles fizeram uma lei para anistiar, ou seja, perdoar essas dívidas. Aprovaram lá na Câmara dos Deputados. Aí o presidente tinha que sancionar e ele vazou. Bem nessa semana que ia ter a mobilização, tinha essa lei para votar, o país estava pegando fogo, mas o Rodrigo Maia não sancionou. Saiu e hoje, se o presidente quiser, ele sanciona. Há uma briga entre o presidente e o presidente da Câmara dos Deputados. Uma hora eles fazem as pazes, depois brigam de novo. E o presidente também briga com a sua própria equipe. Felipe, você disse que o presidente já cozinhou o ministro da Justiça, o Sérgio Moro. Você acha mesmo? Olha, o bobão do Moro, né, que não tem... Chame o ministro de bobão. Mas olha, você tem que se meter nas coisas que você conhece. Ele, como juiz, eu respeito, entendeu? Ele fez o papel dele e tudo mais, virou celebridade, se encantou com o poder. Antes de você começar, Felipe, eu vou deixar tu continuar. Né? Só para o cidadão ali, acreditou naquela historinha lá, que o Moro foi visitar o Bolsonaro lá na casa dele, na Barra da Tijuca, para decidir a vida dele de ministro? Conversa, né? Você estava, né? Bem antes desse acordo.
eu faço uma outra análise como uma pessoa que trabalha estratégia de marketing o tempo todo e análise política. Aconteceu o seguinte, podia até ter essa ideia que caso abrisse uma vaga, seria dele. Nada mais proporcional. Eu falei no caso do ministro, quando ele foi convidado para ser ministro. Então, que ele foi lá, né? Ele foi lá, pode ter havido, até porque o cargo de juiz federal é um cargo vitalício, né? Mas o Moro queria era presidente da República. Os caras olharam isso, trouxeram ele vaidoso, entendeu? Encantado com todo esse processo em volta dele, esse endeusamento, né? De vez ele se comportar como um juiz, como um magistrado lá, um homem que sabe conduzir os processos judiciais. Não, caiu na lábia, né? Logo de quem? Dessa turminha aí. Aí o que acontece? O Moro começa a crescer. Aí vem o COAF, que eles podiam ter simplesmente transformado o COAF num órgão. Tirava de um vínculo de qualquer um e tirava do legislativo, não deixava de matéria. Não, o que eles aproveitaram para fazer? Como o Moro está muito bem e o Bolsonaro muito mal nas pesquisas, entendeu? Terminaram de matar o cara, dizendo o seguinte: olha, foi tudo combinado, o cara veio já combinado com o presidente, ele não vai ser candidato, ele vai ser ministro. Aí o cara é pego de surpresa, está nem sabendo o que o presidente falou. Ele, olha, eu não conversei, aí o outro disse, não combinou, mas ele sabia que não sei o quê. Matou o cara. Sabe quem é o próximo que vai ser morto? O babaca do Dória, que estava lá fazendo aquele papel ridículo lá em Nova York, entendeu? Dória é um que preferia estar Mas ele é governador de São Paulo, gente. É o segundo homem mais poderoso do país. Não. Vai ser morto na loucura do Moro. Que Dória é um que preferia estar naquela situação do primeiro bloco do puteiro do que lá no Congresso. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Na hora que todo mundo entender que ficar ao lado de uma pessoa instável, de um político instável, que eu não sei nem se ele é político, ele é um fenômeno, realmente o cara é um fenômeno, porque como é que se elege? O mito é um fenômeno. Como é que se elegeu, como é que se manteve, como é que elegeu filhos? Ali deve ter uma máfia de financiadores muito grande, porque não tem voto, cara. O cara não tinha um voto. Como é isso? É a desesperança. Não, mas antes, ele foi deputado, elegeu o filho antes da eleição. Todos eles tinham mandatos. Mandatos. E aí, como é que faz? E ninguém se importava com esse cara. Todo mundo sorria, achava graça da loucura dele. Eu acho que nós precisamos ser sérios, nós precisamos analisar esse país, nós estamos num momento muito delicado. A imprensa brasileira precisa parar desta loucura. A Globo e a Folha de São Paulo, que são os dois veículos mais poderosos que nós temos, entendeu? Não são os que têm mais credibilidade, mas são os mais poderosos em volume. Elas estão juntas para derrubar. O presidente falou em outra declaração, ele disse que a imprensa brasileira, olha, não é um jornal ou uma emissora de TV, ele disse que a imprensa brasileira não tem credibilidade. Até numa discussão hoje com uma pessoa muito querida que é simpatizante aí do Bolsonaro, falando que a Globo nunca atacou Lula, só na reta final agora aí do impeachment. Aí a entrevista com o Bonner. Não, aí eu lembrei do caso do Mensalão, que Lula foi massacrado. No Jardim, aquela entrevista que ele deu no Jardim. E inclusive botando ele como cachaceiro. Vídeo, aquela coisa todinha lá, né? E assim, é a agenda 7, quem é profissional de comunicação, estudante sabe, que, caiu na agenda 7 já ninguém vai sugar o máximo possível. Né? O cara tem que ter o preparo. Aí ele vai despreparado lá. Vindo de Paris. Né? E dá essas declarações dela, né? É isso aí, vamos resolver. E aquele jeitão que se achava engraçado na campanha,
o presidente é mito, descolado, papapá e tal. Meu irmão, cadê o conteúdo? Não tem, para ser presidente, para sentar na cadeira, tem que ter preparo. Tem que... Deixa, o programa tá chegando no fim, eu queria comentar uma coisa, queria ouvir a opinião de vocês dois. Foi aprovado lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, mais uma. Quem estava presidindo a comissão, inclusive, era um deputado que é suplente de outro deputado. É o outro. E eles aprovaram lá uma mudança, acho que é até emenda constitucional, é uma PEC, em que a eleição dos prefeitos vai ficar junto com a de governador. De presidente. E deputado. A do presidente eu acho que vai ficar de fora, mas não é isso que a gente vai comentar. Ou seja, essa lei dá mais 2 anos para Edivaldo Holanda, para Domingos Dutra, para os prefeitos, todos os prefeitos do Brasil vão ganhar mais 2 anos de mandato se essa lei for aprovada. Foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, eles já disseram que a lei é constitucional, que ela pode ser tocada para frente. O que você acha, Nathanael, de dar mais 2 anos para os prefeitos e depois unificar essa eleição? Geraldo, eu acho o seguinte, sabe assim, eu acho que o correto seria uma eleição unificada. Não, isso sim. Seria muito menos dispendioso para o país, se você tem eleição a cada 2 anos, né, e são eleições que mobilizam o país inteiro a cada 2 anos, tanto a de prefeito, que se mobiliza muito mais, quanto a de presidente, cria né, e governador. Começar, e o custo é altíssimo. Né? Então, assim, o custo é alto. Mas não é bom você discutir com frequência a política? Não, porque começa de novo. Pois Cria-se o fator de... Parece que se está começando tudo de Geraldo, novo. eu acho que seria bom, sabe, se tivesse uma reforma política correta. Porque do jeito que está aí, sabe, é aquela coisa do toma lá da cá, do curral eleitoral, sabe, da estratégia do fundo partidário, do clientelismo, da oligarquia, sabe, de toda essa coisa ruim que fica no satélite da política, que a gente acaba ficando refém disso. Então, assim, eu acho que o ideal seria, se a gente tivesse uma reforma política correta, se separaria as eleições. Primeiro a reforma, depois esse negócio aí. Agora, quando você vai unificar tudo isso, aí a gente vê assim, sabe, o que eu acho errado para o país. Outra coisa, acho que não é o momento agora de corrigir esse erro. Por quê? Porque a maioria das cidades do país estão quebradas, né? Assim, administrações péssimas, incluindo aqui a do Edivaldo Holanda, que a gente sabe que também não tem recurso, tem boas ações ali na área de limpeza, é um prefeito humano, é um cara que sabe, tá de bom trato, educado, né, se preocupa ali, tem a atuação dos CRAs e tal, mas na infraestrutura deixou muito a desejar, acho que até no momento econômico do país, e assim como vários prefeitos estão muito ruins aí pelo Brasil inteiro. Então, assim, você dá uma sobrevida nessa coisa mais de 2 anos, né, acho que o brasileiro já está em crise há 4. Alguns há 8. Né? Há um e, detalhe assim, aí. E você sofrer mais 2 anos com gestões que não deram certo, é complicado. E qual cenário de horizonte que a gente vai ter de economia para montar isso? Não tem nada. E lembrar de uma coisa, não há prazo legal, porque como é uma emenda constitucional, há toda uma discussão que passa pelos 3 poderes, né? Então é um processo que há os guardiões da Constituição, que é o Supremo e tudo mais, que vai terminar no Supremo. Não há prazo para a próxima eleição. Tem, 22. Hein? Não, se for aprovado agora de 23. Como é que vai aprovar uma coisa que o relator substituto disse que é? Tem muita água para passar. Eu acho assim que a prioridade... E a PEC já tem 10 anos, viu, Nathanael? O projeto é de 2009. Essa que aprovaram agora. Essa agora. Mas teria mais antiga, porque na época que eu vivia por lá, já tinha essa aqui é de 2009, é a PEC 376. Eu acho que não é o momento, eu acho que o momento seria começar a consertar o país para uma reforma política correta. E depois tributária, vem para a reforma da Previdência, sabe? Diminuir o número de deputados, não tem necessidade de ter 500 e tantos deputados pra aí. Que isso, rapaz? Né? Diminuir o número de vereadores, de deputados estaduais, sabe? Dá uma resposta para o Brasil, Geraldo, porque assim, só tiram do povo, passam sabão na cara do povo, entendeu? E assim, os privilégios continuam.
Mas passa um sabão na cara do povo, mas tem muita gente aí que passa óleo de peroba na sua própria, né? Então, Mas é só acabar com o salário para deputado, Felipe. senador, governador, que eu quero ver quem é que vai ser. Não, mas a conta é simples, assim, acho que o cidadão vê lá, o prefeito, lá, você vai numa cidade, qualquer cidade aqui do Maranhão, né? Um salário de prefeito gira em torno de 14, 15 mil reais por mês. Que é muito dinheiro Né? para o interior. Pois é, aí o cara vai trabalhar 4 anos como prefeito, ganha esse salário de 15 mil reais por mês. Isso por ano, Geraldo, dá 150, 180 mil. Vezes 4 anos, dá 400, né? 640 mil reais que o cara vai ter de rendimento nos 4 anos que ele for prefeito. E ele gasta 2 milhões Não, na aí campanha. o cara declara no TRE lá, tudinho lá, que ele gastou 2 milhões na campanha. De onde é que ele vai tirar essa diferença? Quem é que vai tirar dinheiro seu para investir 2, 3 milhões numa... Isso que é interior, porque quando vem para a capital passa de 50, né? Como é que o cara vai tirar isso nos anos que ele for prefeito, tirando o salário dele, Como é o nome Geraldo? daquele seu amigo lá que é presidente da Associação dos Prefeitos? Erlânio, né? Erlandia, da FAMEM, né? É, da família. Vou convidar ele para perguntar isso para ele aqui. Essa entrevista eu quero estar. Considerações finais, Nathanael. Um minuto. Aí, cidadão maranhense, né, a conta não bate, né? O prefeito que vai enganar você lá na hora da eleição, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tá lá gastando dinheiro com santinho, né? Carro de som nem pode mais, mas dá um jeito de colocar, comício, ajuda, remédio, tijolo, cimento e tal. Irmão, tá tirando dinheiro para investir, né? Muito mais do que vai ganhar. Só tem santo nesse país. Será que o povo não acredita nisso não, Geraldo? Rapaz. Rapaz, é um negócio muito sério. Certo. Felipe, considerações finais. Olha, Um minuto. eu acho que fundamentalmente nós não podemos entrar nesta onda de estar estimulados do processo, porque eles estão fazendo. Mais do que o cara ganhar 600 mil reais, eu quero lembrar uma coisa, eles são nossos empregados. Eles são nossos empregados. E é fundamental que Vai a lá população... pedir uma audiência para ele. Sei. Não. Para nós eles não dão audiência porque eles têm terror da imprensa. Veja bem, é fundamental que se entenda uma coisa. Nós podemos ter iniciativa das PECs. Nós podemos juntar, como foi a Maria da Penha, como foi um monte de coisa. Mas não adianta só mandar para o Congresso, nós temos que ir para a porta do Congresso, como os países fazem. Ficar lá, o tempo for necessário para eles aprovarem. Nós temos Brexit! né? Nós temos que ter atitude de cidadão. Só isso, simples. Mais alguma coisa, Nathanael? Para terminar a sexta-feira, Nathanael, hoje não tá de bom uma humor. palavra de esperança para o nosso Sim, espectador. uma alegria, Nathanael, uma alegria. Rapaz, vai ter um show daqui a pouco lá no Heavy Verde. Já tá começando. Da mas dá rapaziada tempo. aí das bandas de punk rock, Amnésia, Comportamento Estranho, Unblooded ali. Onde é isso, Nathanael? Bem Ali, onde? ali no Odilo Costa Filho, ali, o primeiro esporro contra o fascismo. É uma forma de protesto das galera Como das é o bandas. nome do negócio? Desculpa aí, depois do... Esporro contra o fascismo. Pronto. Né? É uma forma de protesto das bandas protestarem contra a reforma da Previdência. Geraldo, hoje, eu estou sentindo Geraldo hoje tenso. Depois que ele falou da música do lixeiro, ele ficou tenso. Vocês dois estão impossíveis hoje. Termina, Nathanael. Pois é, Convidando. então, convidar a rapaziada, daqui a pouco eu vou estar lá prestigiando as bandas dos brothers das antigas. Não toco mais, né, Geraldo? Acho que é... Mas aprecia. Mas sempre apoio ali, acho que o movimento é justo. Lembrar os tempos que a gente de movimento estudantil ali é por esse embate ideológico. Também é um embate ideológico, assim, é música, é arte, né? Não é violência. Então, assim, é a forma de se mostrar sua revolta com o que está acontecendo no país. Acho que é importante. É Rock Pauleira contra a Pauleira do Brasil. Com certeza. Então, dá tempo do senhor ir lá e quem quiser conhecer Nathanael Júnior pessoalmente, vai lá que ele dá um autógrafo para quem estiver interessado. Que autógrafo. E se o senhor e a senhora não quiserem ir lá, relaxe na sua casa que é sexta-feira. Eu não sou nem estrela, Geraldo, para dar autógrafo, né? Celebridade. Mas nós somos estrelas dos nossos filhos. Nem celebridade, filho. Eles nos têm como celebridade, os nossos filhos. Assim como os filhos do senhor e da senhora também os têm. Esse rapaz está muito zen hoje. Vamos ver. Muita força, muita luz. Segunda-feira estaremos aqui
recebendo a deputada estadual, médica, ex-secretária de saúde, doutora Helena Duailebe. Até segunda e um bom final de semana a todos. Geraldo ficou com medo do puteiro.